Nossa aula de hoje é sobre balanço hídrico, que é o nosso POF 038. Então, o balanço hídrico é a mensuração e registro total de líquidos administrados, ingeridos e eliminados pelo paciente em um período de 24 horas. Ele tem como objetivo avaliar o equilíbrio hídrico e detectar possíveis alterações. Obter dados para calcular a reposição hídrica e eletrolítica a ser administrada em 24 horas conforme a necessidade do paciente. Então, o balanço hídrico, ele deve contabilizar todos os ganhos de líquidos, seja por ingestão oral, por via parenteral, como hidratação intravenosa, medicamentos, transfusão de hemocomponentes, nutrição e outros. Da mesma maneira, a excreção deve ser monitorada por meio da contabilização das perdas via urinária, fezes, vômitos, débitos de sondas, drenos e diálise. O balanço hídrico, ele é utilizado como ferramenta para guiar condutas da equipe multidisciplinar. Por isso, é fundamental que a equipe de enfermagem esteja apta a realizar este controle de forma adequada e padronizada. Então, o que a gente tem que fazer? No balanço hídrico, a gente tem que providenciar o impresso adequado, identificar o impresso com o nome do paciente, data e peso, preparar o balanço hídrico para lançamento dos dados no decorrer do plantão, colocando horário, de hora em hora. Se ele for diurno, vai ser de 7 às 18. Se ele for noturno, vai ser de 19 às 6. Realizar o lançamento dos dados nos respectivos campos a que pertence conforme o horário da administração ou eliminação. E sempre escrever de forma legível, completa, com clareza, de forma pontual e cronológica, sem rasuras. Então, esse é o novo modelo de balanço hídrico, depois eu vou entrar mais em detalhes com ele. Então, o que a gente tem que lançar no balanço hídrico? As infusões que o paciente está recebendo, aspecto das fezes, se ela está consistente, pastosa, semipastosa, líquida, semilíquida, amarelada, mecônio, e quantidade das fezes com cruzes, Pequena quantidade, uma cruz, média, 2, grande quantidade, 3, excessiva quantidade, 4. E no caso de diarreias, a gente vai pesar a fralda. A gente tem que lançar também a quantidade e aspecto da diurese, pesar sempre as fraldas. Se o paciente estiver com sonda vesical de alívio, for passar uma sonda vesical de alívio ou estiver com uma sonda vesical de demora, a gente vai recolher a urina em uma cuba e aspirar com uma seringa de 20. Em caso de vômito ou estase, sempre anotar o aspecto, se está borráceo, lácteo, com grumos, biliosa, e sempre anotar também o aspecto das drenagens. Se tiver com 2 drenos, a gente tem que colocar de qual dreno a gente está falando. E todas as medicações, soluções, tanto endovenosas quanto via oral, seus diluentes, solução utilizada para lavar, a gente também tem que colocar no balanço hídrico. Colocar as dietas, colocar a lavagem gástrica, sempre anotar a diferença do volume fundido para o que foi aspirado, pesar a fralda sempre antes de colocá-la no RN e após retirá-la, anotar o peso. Se a fralda estiver com muitas fezes, não pesar a mesma, apenas anotar a quantidade de fezes. No caso de diarreia, a fralda deve ser pesada. Os hemoderivados devem ser lançados e somados, no balanço. Não deixar para digitar os dados do paciente somente ao término do plantão. Digite gradualmente logo após cada procedimento ou dado obtido. Não usar abreviações, não rasurar o balanço hídrico, não deixar espaço em branco, sempre preenchê-los com um traço, depois que você acabar de escrever, você preenche o espaço que ficou em branco com um traço. Colocar o sinal de positivo se o líquido administrado for maior que o líquido eliminado, ou sinal de negativo se o líquido eliminado for maior que o líquido administrado no somatório. Então, comunicar ao enfermeiro e ao médico se o paciente apresentar poliúria, oligúria, anúria ou diarreia, e todo excesso ou falta de eliminação de líquidos deve ser comunicado também ao enfermeiro de plantão. O balanço hídrico deverá ser fechado a cada 12 horas ou no momento da alta do paciente. Então, aqui a gente tem um exemplo de balanço hídrico de um paciente que ele está em soroterapia, está com modobuta, está com adrenalina, tem os antibióticos, DAMP, e as hemácias. Então, nesse novo balanço, a gente vai colocar os líquidos administrados nessa coluna. Aqui estão os eliminados, aqui vão estar os sinais vitais, o suporte ventilatório. Aqui você vai colocar a aspiração, se teve que horas que foi aspirado e como que estava a secreção. E a observação, se teve fezes, se teve uma estase, como que ela estava. Sempre vai ter que ter a assinatura do técnico juntamente com a assinatura do enfermeiro.
Então, esse bebê tá com soro, Dobuta, adrenalina, né, antibiótico, e ele também vai receber um concentrado de hemácias. Como que a gente vai lançar no balanço? Então, o soro, no decorrer do plantão, não precisou ser trocado, você vai lançar só às 18 horas o que correu no seu plantão, que foi 32 ml. Ele está com uma Dobuta, que no caso acabou às 11 horas. Então, 11 horas da manhã, você vai vir aqui e colocar o que foi infundido no bebê, do início do seu plantão até as 9 horas da manhã, que nesse caso, até as 11 horas da manhã, que nesse caso foi 9 ml. Aí você trocou a solução, você programou a bomba e aí você vai colocar no final do seu plantão, que foi às 18 horas, o que foi infundido, de 11 horas da manhã até às 18 horas, que neste caso foi 2,2 ml. No total de 12 horas, o bebê recebeu 11,2 ml de Dobuta. Ele também está com uma solução de adrenalina, que acabou meio-dia. Então, o que infundiu no bebê do início do seu plantão até meio-dia foram 6 ml. Você trocou a solução, programou a bomba e quando foi às 18 horas, você vai zerar a bomba. E o que correu de meio-dia até as 18 horas foi 1,8 ml de adrenalina. Somando o total que deu, em 12 horas, foram 7,8 ml de adrenalina. Quando foi 1h da tarde, ele teve ampicilina para você fazer. Você fez ampicilina. Quando fez a ginta também, às 16 horas. Lembrando que você coloca o antibiótico mais o soro para lavar o acesso, né? E você vai colocar aqui o total que foi administrado de antibióticos. Ele teve também o concentrado de hemácia às 18 horas, que foram 10 ml, né? Juntamente com o soro para lavar o acesso. E aí você vai colocar aqui também no total. Somando tudo, o que foi administrado no paciente durante 12 horas foi 68,2 ml, né? Que foi administrado. O que foi eliminado? Você trocou a fralda 5 horas, teve 5 de diurese. Você trocou as 10, teve 10, teve fezes. As fezes estavam líquidas, você colocou uma observação. Meio-dia ele teve um vômito, uma estase, aí a secreção estava borrácea. Você trocou a fralda também às 16, deu 15, às 18 deu 10. No total de diurese foi 45. A diferença vai ser 68,2 menos o 45 de perda, que vai dar um saldo positivo de 23,2, né? Então, o balanço fechou positivo. Os dados vitais você vai colocar de acordo com o horário que está na prescrição. O suporte ventilatório você vai anotar também de acordo com o horário dos dados vitais, né? Que você olhou 7, você olhou meio-dia e você olhou 18, ou se tiver alguma alteração. Vamos supor, se ele está na VM, foi estubado, você vai colocar no horário que ele foi estubado para qual suporte ventilatório que ele foi. CPAP, VNI, no catéter, né? Se precisou de algum suporte. Outro exemplo é um menino, um balanço hídrico noturno que o bebê tem NPT. Então, às 22 horas, acabou o NPT, você vai lançar no balanço às 22 horas o que foi corrido do início do seu plantão até as 22 horas, que no caso foi 11,8 ml. Depois, às 6 horas, quando você for zerar a bomba, você vai anotar o que correu às 22 horas até as 6 horas, que no caso foi 23,9 ml. No total de NPT que correu no seu plantão foi 35,7 ml. Ele também teve uma ampicilina para fazer, que foi às 9 e foi às 5 horas, 3 ml, somando as duas, deu 6 ml. E também tinha dieta de 2 em 2 horas, que você colocou, o total 27 ml de dieta. Então, líquidos administrados e infundidos foram 68,7 ml. Você, eliminados, ele teve somente a diurese e fezes. A diurese você colocou nos horários que você trocou a fralda, no total de 73. A diferença foi um balanço negativo de menos 4,3. Então, ele fechou um balanço negativo. Você lançou os sinais vitais de acordo com o que estava na prescrição. Lançou também no suporte ventilatório, só que quando foi 11 horas da noite, ele teve uma intercorrência, teve que ir do CPAP para a VNI e você anotou os dados da VNI. Quando foi 4 horas da manhã, esse menino voltaram ele para o CPAP.
Aí você lança os dados do CPAP e às 6 horas da manhã ele manteve no CPAP com esses dados, né? Então é esse o novo balanço hídrico. Sempre a gente tem que lembrar de zerar a bomba ao final de cada plantão, né? Se a bomba estiver com medicamento contínuo, né? Uma solução contínua, como que a gente vai zerar a bomba? A gente vai colocar o F e o ponto. A gente não vai reprogramar a bomba. Quem vai programar a bomba será aquela pessoa que vai iniciar a medicação ou que vai iniciar a solução, que vai iniciar o soro, ela vai programar a bomba. A gente só vai zerar, então, no final de cada plantão, apertando o F e apertando o ponto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar os enfermeiros, me procurar também, e é pra gente esclarecer. Muito obrigada, até mais.